Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje eu está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje eu vou explicar para vocês como funciona o nosso processo de desenvolvimento de uma bruxa. Vocês vão gostar. Até mais. O processo de desenvolvimento de uma bruxa, para você se tornar uma bruxa, envolve muitas mortes. Você não avança, não conquista nada sem deixar de ser quem você era. As pessoas têm uma noção da magia como sendo algo que você consiga realizar permanecendo do jeito que você é. Então, a minha vida tá boa, eu só tô precisando de saúde, dinheiro, namorado, alguma coisa. E a gente pensa que vou fazer uma magia para conseguir aquilo, permanecendo sendo do jeito que eu sou. Só que isso não funciona assim. É como se aquilo que está faltando porque você não está totalmente encaixada naquilo que seria a sua vida de verdade, o seu propósito de vida. Para entender um pouquinho isso, eu vou te dar um seguinte exemplo. Você nasceu numa família, você nasceu num contexto social, num contexto, um país, uma língua, uma religião, você tem um senso de identidade correlacionado com tudo isso, e se você parar e pensar, tá, se eu não existisse, se eu não tivesse nascido aqui, se eu tivesse nascido em uma outra época, se eu tivesse nascido em outro país, se eu tivesse nascido... E você tentar imaginar como que você seria, quer dizer, sem esses condicionamentos, você teria uma sensação de que você ainda existiria, né? Então, é aquela coisa, você se dá conta do quanto você é condicionado, quanto o seu senso de identidade é condicionado por um contexto. É mesmo quando você pensa assim, tá, e se eu morresse? Se eu morresse, você tem também uma sensação de que as pessoas têm a sensação de que elas continuam, né? Tá, se eu morresse, daí o corpo ia acontecer isso, não sei o que, mas ainda existiria. As pessoas que viveram experiências de quase morte relatam que elas estavam com o corpo em tese morto e que elas ainda estavam presentes, elas ainda viam o que estava acontecendo, mas elas viam como, gente? Se elas estavam com o olho fechado, se elas estavam... Existe algo, uma essência que está além daquilo que a gente se referencia como sendo parte da gente. Quando a gente se dá conta disso, dá uma vontade de virar as costas e falar assim, sabe o que mais, gente? Eu vou sair para o mundo, fingir que morri e vou recomeçar minha vida agora, tudo eu escolhendo. Eu vou escolher, a sensação de liberdade, de poder escolher. É aquela coisa, tá, hoje eu estou nessa família, mas eu já estive em outras famílias. Hoje eu vivo tal problema, mas... eu já não vivi esse problema nessa vida mesmo. Eu tive momentos em que eu tive dinheiro e momentos que eu estou sem dinheiro, enfim. E mesmo assim, eu continuo eu. Então, essas coisas que hoje tomam grande parte das minhas preocupações, grande parte tiram o meu sono, quer dizer, aquela coisa, o que eu vou falar para fulano, o que vai acontecer, fulano não fez, Beltrano não sei o que lá. Tudo isso que a gente pensa que é urgente porque parece que está cercando a gente, mas na verdade não é o essencial. Quando a gente se dá conta do que não é essencial, a gente vai então atrás do que seja o essencial. E aí a gente descobre que existem coisas que você sempre foi. Você sempre teve uma curiosidade, você sempre teve um olhar diferente para as coisas, você sempre gostou de arte. Isso é a sua essência. E quanto mais você vai fazendo esse processo que a gente chama de individuação, você está indo mais para ir para essa essência, mais você vai deixar aflorar aquilo que é realmente importante. Vai aflorar também os seus dons, aquilo para que você veio, o seu propósito de alma. No Japão existem até umas empresas
que ajudam a pessoa a fazer esse reset, né? Sumir, não deixar rastro e construir uma nova identidade, um novo estilo de vida, sem ter que dar satisfação para a família, sem ter que fazer nada. Sabe que mais, gente? Ó, sumir. Quando você consegue pensar nisso, a gente percebe também, uma das coisas que eu acho que é bem determinante, é o papel da religião, né? As pessoas procuram, né? As pessoas que me procuram para aprender a Wicca, para aprender coisas assim, sempre elas falam assim, gente, eu me decepcionei com a minha religião de origem, eu quero agora me tornar wicana, mas como se fosse assim, sabe, eu vou trocar Jesus por um outro nome e vou continuar fazendo as mesmas coisas, e não é assim. Aliás, sempre que a gente fala em magia, as pessoas têm essa ideia de que muda só alguma coisa e continua, a magia seja assim, preciso de dinheiro, preciso disso, fazer um ritual, uma magia para isso, e não percebe que você tem bloqueios para aquilo não chegar em você. Você tem medos, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Isso está lá na tua cabeça, gente. Né? Então não adianta você jogar na Mega Sena. Então a gente precisa entender que precisa você ter noção da sua liberdade para você abarcar a sua totalidade. Tá? E isso não é rápido, não. Pensa, você passou uma vida e quem sabe várias vidas sendo condicionado a pensar de um jeito, não vai ser só porque você decidiu mudar de religião que você vai mudar todo esse contexto interno, esses paradigmas que para você são cláusulas pétreas, né? Assim, a vida que você quer, ela precisa que você esteja nela. Você não pode permanecer onde você está para ter aquilo que você quer. E você não tem noção do quanto você precisa resetar para poder chegar nesse ponto. E também tem uma outra questão, eu chamo essa visão, o conflito entre o grande e o pequeno. Eu chamo de pequeno, é aquela coisa, a gente tem que existir. Então você tem que levantar, tomar café, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, conviver com as pessoas, voltar para casa, fazer compra, fazer comida, levar filho para a escola, fazer não sei o quê. A vida tem isso. E a vida também coloca algumas regrinhas, né, de convívio. E se você quer pertencer a tal grupo, você tem que se vestir de tal jeito. Se você quer ser aceita como uma pessoa de bem, se você quer ser aceita como isso, né? E que parecem ser detalhes, né? Que parecem ser, parece que para conseguir sobreviver eu tenho que entrar no esquema, né? Pagar as minhas contas. Mas quando você está vendo, você não está existindo, porque a sua essência não tem espaço em todo esse regramento que você tem que se adequar. Você não tem esse espaço. Então existe, né, um conflito entre o processo de individuação com o seu processo de existência meramente físico. Então as pessoas, elas têm essa sensação de que elas precisam estar adequadas no mundo para poder ter uma sobrevivência, e ao mesmo tempo elas se sentem vazias quando elas não conseguem se expressar, não expressar aquilo que é o talento, os dons, as capacidades delas. Eu quero também deixar bem claro que eu já falei em outros vídeos, né, que existe uma diferença entre individuação e individualismo, né? Na individuação, você está buscando a sua essência para expressar, é como se fosse assim, tá? Para que eu vim para o mundo? Eu vim para o mundo com esses talentos, para expressar esses talentos, porque eu vim trazer para o mundo esses talentos. E no individualismo você entende como se o individualismo está ligado ao processo só da existência, né? Então que é aquela coisa, não, para eu existir eu tenho que ser melhor que os outros, eu tenho que derrotar fulano, se fulano é mendigo, eu tenho que me sobressair sobre ele, eu tenho que chutar o mendigo, porque afinal de contas eu sou mais, eu me destaco fazendo isso, eu tenho
Eu tenho que, quanto muito assim, me preocupar com a minha família, com os meus filhos, ajudar alguém, fazer às vezes um papelzinho de bondoso para inglês ver. Mas eu estou sempre no meu. Então eu não quero saber o que está acontecendo com os outros. Eu não quero nem participar. E nisso, essa é para mim, eu acho que é das piores barreiras que as pessoas precisam ultrapassar para poder se tornar uma bruxa. Porque a perspectiva de uma bruxa é quando você, passando por um processo, aqui no nosso coven a gente tem o processo individual e o processo em grupo. Quando você passa no processo individual, você está buscando chegar nessa essência, curar seus traumas, curar seus bloqueios, superar os seus medos, buscar os seus talentos, às vezes trazer, resgatar capacidades que você já desenvolveu em outras vidas, se religar com o plano espiritual, com os seus mentores, com os seus auxiliares espirituais. É tudo uma construção interna, que depois você, quando começa a participar das atividades nos cursos que são em grupo, você começa a perceber, a estabelecer trocas. Nossa, você tem esse talento, eu tenho esse talento. Você está vendo a mesma coisa que eu estou vendo. Você está validando uma experiência que você está tendo, porque você está percebendo que mais pessoas têm. E você também vai descobrindo que, às vezes, aqueles problemas que você pensava que eram seus, as suas dificuldades, elas também são comuns aos outros. Vou dar um exemplo. Quando alguém perde um parente, quando existe uma morte, uma separação, uma perda, cada um já viveu isso, né? Cada um pode ter circunstâncias diferentes, momentos diferentes da vida, mas você sabe o que é o sofrimento, nem que seja a perda de um bicho, de uma mudança de residência, de um lugar que você gostava muito, enfim, essa dor da separação, da perda, é uma coisa que todo mundo sente, todo mundo já passou, todo mundo não passou, vai passar. E quando as pessoas trazem esses aspectos, dessas vivências em que existe uma identificação, cria-se um senso de pertencimento no grupo, que é fundamental, porque nem tudo o que você vai desenvolver, os seus talentos, seus dons, são só seus. Não se esqueçam de que a gente, aliás, não é só bruxo, todo conhecimento do mundo alguém trouxe, né? Então eu estou usufruindo hoje aqui de um celular, de uma estrutura, tem luz, tem geladeira, tem... Por quê? Porque alguém construiu isso. Então eu não sou sozinha no mundo. Pessoas me ajudaram, suas vidas, né? Pesquisadores passaram uma vida inteira para construir, descobrir, criar, inventar algum avanço para a humanidade, né? Inclusive o avanço no pensamento, inclusive o avanço no conhecimento, e inclusive os dons, o entendimento de como magia funciona e tudo mais. Tudo isso, mesmo que a gente tenha sofrido perseguições e que muito da cultura dentro da bruxaria tenha sido desaparecido, a gente acessa isso porque nos registros acásticos essas informações continuam lá, né? E aí a gente vai tendo essas experiências parecidas, a gente vai percebendo que, primeiro, o problema não é só de um. As pessoas têm nuances de questões parecidas e que a solução também não é só com um. E que às vezes cada uma tem uma chave, quer dizer, cada uma tem, nos seus dons, nas suas capacidades, cada uma tem o como integrar as suas capacidades junto com as capacidades das outras para solucionar as questões que são coletivas. E quando eu falo coletivas, eu não estou falando assim, vamos acabar com a fome na África, por exemplo. Não, problemas afetivos. As pessoas falam assim, eu tenho o dedo podre, eu não tenho sorte no amor. Gente, ninguém vai ter sorte no amor numa sociedade patriarcal.
Se existem privilégios, não existe o amor verdadeiro, que o amor verdadeiro exige vulnerabilidade. Enquanto existir o patriarcado, enquanto existir essa questão machista, não vai existir amor. O amor só vai ser de um lado, não vai existir troca. Assim, as pessoas podem ter dependência, as pessoas podem ter desejo de dominação, né? Mas se você se prevalece de um privilégio, você não está exercendo, você não está vulnerável o suficiente para poder estar sentindo um sentimento mais puro, né? Então a gente não é a cura aqui nessa questão. Não vai ser você arranjar um príncipe encantado, fazer uma magia para aparecer o amor da tua vida. Não, existe uma parcela de cura que implica numa cura coletiva para poder que as relações como um todo melhorem. As relações, as questões sociais, para que as questões financeiras, existem profissões que a pessoa pode ter tido um grande estudo, cultura, esforço, trabalho, e nunca vai chegar lá porque são profissões que são menosprezadas, né? Então, a gente tem que entender que você não vai trabalhar sozinha, né? As questões, quando você é bruxa, você está acessando um poder, esse poder é divino, esse poder você está lidando com grandes forças, e você não pode usar essas grandes forças para solucionar questões pequenas, para se manter na pequenez. E outra coisa que acontece também é que quando uma pessoa está fazendo esse processo e ela supera esse universo pequeno, esse universo restrito que fica só no seu mundinho, nas suas questões pessoais, familiares, você vai desenvolver o que a gente chama de inveja. Por quê? Porque a inveja, ela não é porque você tem um relógio e eu não tenho, ou porque você tem uma casa melhor que a minha. A inveja é porque você teve a ousadia de ir adiante, e eu sei que eu não vou ter essa ousadia. Eu não vou pagar o preço. Eu olhar um relógio e falar assim, eu gostei daquele relógio daquela pessoa, vou comprar um igual, não é inveja, gente. Eu vou ter aquele relógio, eu estou feliz e contente. A pessoa pode não gostar de ter um relógio igual ao meu, mas eu não estou desejando mal ou odiando aquela pessoa porque ela tem um relógio. Eu sei que eu posso, eu tenho também. Isso não é inveja. A inveja é quando você tem raiva porque aquela pessoa ela foi adiante. Ela deu o passo que você sabe que você não vai dar. E aí essa questão de quando você está dentro de um coven, você passou por um processo pessoal, individual, você passou por um processo de integração com o grupo, e você percebe que aquilo que você tem se encaixa, aí a gente cria um coven. O coven não é só reunir pessoas e performar rituais juntos. Gente, quando não tem uma integração, a gente sai mais drenado do que tendo realizado alguma coisa, porque se cada um está assim, eu vou aproveitar esse ritual para resolver a questão afetiva, eu vou resolver o dinheiro, você está indo lá, não tem uma consonância, está todo mundo só querendo, vamos tirar um pedacinho. Não vai funcionar. Então é por isso que muita gente se desenvolve e quer fazer o trabalho solitário. Mas se entenda, o trabalho solitário, nesse caso, é um trabalho também de tipo, eu não vou além. Existe esse a mais que envolve o coletivo. Né? Quando você fala assim, eu vou ser uma bruxa solitária, você está falando assim, eu vou ficar cuidando da minha vida só. Eu vou conhecer a magia só para toda vez que eu precisar de dinheiro, que eu quiser, sei lá, arranjar vaga no estacionamento, pegar um ônibus vazio, alguma coisa, eu vou usar a magia para isso. Você entende que para que tanto esforço, para que tanto aprendizado, para que conhecer um poder, acessar um poder que é divino,
ter uma vida mágica, mas de uma forma tão mesquinha, né? Enfim, lógico que ninguém pensa assim, que a gente vai resolver a vida da humanidade com isso, em termos, porque eu acho que quando a coisa escala, até resolve. Né? Hoje um grupo, amanhã outro grupo, a coisa vai escalando, vai aumentando, de repente um dia chega. Né? Uma coisa que eu gosto de dar um exemplo assim. Imaginem vocês um lixeiro. Para ser uma das piores profissões que tem, né? A pessoa está mexendo só com sujeira, a pessoa é invisível, ninguém presta atenção, enfim. Mas se esse lixeiro tem a consciência de que ele está contribuindo para a saúde pública, ele vai se perceber como tendo a mesma importância de um médico. Ele vai se perceber dentro de um contexto, ele vai saber a importância que ele tem e vai saber valorizar aquela profissão. Ele vai lutar por melhorias de condições, ele vai melhorar o serviço, ele vai fazer porque ele está entendendo a parte dele no processo. Ser bruxa é isso, é você perceber a parte que você pode fazer no processo. E num coven é integrando várias partes, confluindo para uma mesma intenção. Vocês estão gostando dos nossos vídeos? Gente, tem pouca gente deixando like, comentando, compartilhando, deixando uma sugestão. Gente, faz quanto tempo que ninguém dá uma sugestãozinha de pauta? A gente fica a semana inteira. Eu teria mais vídeos se vocês falassem, faz isso, faz assim, porque eu fico a semana inteira, gente, o que eu vou falar? Tem que esmirilhar a cabeça para ter ideia de vídeos e tudo. Deixem o seu like, deixa o seu comentário, um oi, né? E a gente está aqui a semana que vem.